podemos desenvolver dois tipos principais de mentalidade ao longo da vida. Aquela que vê desafios como chances de aprendizado e a que prefere evitá-los, geralmente por receio do fracasso. Indivíduos que tendem a evitar confrontos frequentemente possuem o que chamamos de mentalidade fixa, enquanto aqueles que enxergam problemas como desafios estimulantes demonstram uma mentalidade de crescimento. É comum transitarmos entre ambas dependendo das circunstâncias. A mentalidade fixa surge quando acreditamos que características fundamentais como inteligência ou talentos são inatos e imutáveis, sendo estes os responsáveis pelo sucesso. Pessoas com esta visão geralmente valorizam muito a exibição de conquistas anteriores. Por outro lado, na mentalidade de crescimento, existe a convicção de que podemos desenvolver novas capacidades por meio da dedicação e prática constantes. Esta perspectiva fomenta uma paixão pelo aprendizado, característica comum entre grandes líderes e artistas. A vida torna-se uma jornada repleta de possibilidades para descobertas e evolução. E assim, como nas Escrituras, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A especialista doutora Carol Dweck, pesquisadora de Stanford, responsável pelo conceito Mindset, recomenda que educadores, pais e líderes valorizem o esforço em si. Professores deveriam reconhecer o empenho dos estudantes independentemente das notas obtidas. Pais precisam incentivar os filhos a explorarem quaisquer habilidades que despertem seu interesse. Estas atitudes cultivam a capacidade fundamental de aprender a aprender, beneficiando todos os aspectos educacionais. Para compreender melhor estas diferenças no cotidiano, consideremos dois jovens fictícios. O primeiro acredita que habilidades são inatas, ou você as possui ou não, que seria uma mentalidade fixa. A segunda sabe que pode dominar qualquer habilidade se realmente se dedicar, que seria a mentalidade de crescimento. Durante atividades físicas, o de mentalidade fixa evita situações desafiadoras, como escalar uma parede, temendo a ridicularização. A segunda, de mentalidade de crescimento, abraça todos os desafios com entusiasmo, compreendendo que falhas são etapas naturais do aprendizado e que, com perseverança, supera as dificuldades. Quando recebe sugestões para melhorar um trabalho, o primeiro sente-se pessoalmente atacado. A segunda valoriza críticas construtivas, entendendo que a avaliação refere-se ao resultado específico, não à sua pessoa. O primeiro sempre busca facilidades, prefere escadas rolantes a escadas normais e abandona a prática de instrumentos ao primeiro obstáculo. A segunda opta pelo caminho mais desafiador. Sobe escadas com vigor, pratica bateria diariamente mesmo quando não está animada, reconhecendo que o esforço contínuo leva a uma vida mais rica em experiências. Ver o sucesso alheio inspira a segunda, que entende que motivar amigos a melhorarem também contribui para seu próprio crescimento. O primeiro, contudo, sente-se ameaçado pelo êxito dos outros, temendo pressões para mudar seu próprio comportamento. Organizações contemporâneas valorizam profissionais com mentalidade de crescimento pela sua capacidade de solucionar problemas e persistir diante de obstáculos. Em processos seletivos, algumas empresas questionam se liderança é uma qualidade inata ou desenvolvida. Quem defende a ideia inata normalmente perde oportunidades para quem acredita no desenvolvimento. Pesquisas neurocientíficas confirmam essas teorias, demonstrando que o cérebro desenvolve-se como qualquer músculo quando exercitado. Estudos com gêmeos adotados revelam tendência a desenvolverem maior capacidade cognitiva,
comparados aos irmãos que permaneceram com pais biológicos, sugerindo que o ambiente educacional exerce maior influência que a genética. Uma simples mudança na forma de encarar situações pode transformar não apenas resultados imediatos, mas também a trajetória completa de um indivíduo. Como sabiamente expressou o poeta Samuel Beckett: tente, falhe, não importa. Tente novamente, fale melhor. Parece excessivamente simplificada. Se você concorda com esta visão, acredita ser possível transformar definitivamente uma mentalidade fixa em uma mentalidade de crescimento? Isto dependerá de cada pessoa, da sua força de vontade e de suas necessidades frente às mudanças, dependendo exclusivamente de cada um. E como diz a Bíblia, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3, 4. Podemos enfatizar ainda como nossas mentalidades importam em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Vamos abordar alguns estudos como a seguir. Em um grupo de pesquisadores na Itália, estudaram um grupo de pacientes submetidos à cirurgia torácica. O que você deve saber sobre cirurgia torácica é que é um procedimento muito invasivo. Os pacientes são anestesiados enquanto os cirurgiões fazem grandes incisões nos músculos das laterais e das costas para obter acesso aos seus corações e pulmões. Cerca de 1 hora após o fim da anestesia, a dor começa a surgir. Felizmente, os pacientes recebem fortes doses de sulfato de morfina, um poderoso analgésico. Este é o tratamento de rotina para a cirurgia torácica, mas o doutor e seus colegas fizeram algumas pequenas modificações. Metade dos pacientes recebeu a dose de morfina por um médico à beira do leito. A outra metade recebeu exatamente a mesma dose de morfina, mas administrada em suas veias por uma bomba pré-programada. Você poderia pensar que ambos os grupos de pacientes experimentariam o mesmo alívio, mas não foi o caso. O grupo que recebeu a morfina pelo médico relatou reduções significativas em seus níveis de dor. O outro grupo, o grupo que recebeu exatamente a mesma quantidade de morfina, mas não estava ciente disso, não pareceu experimentar o mesmo benefício. Doutor e seus colegas não pararam por aí. Eles usaram o mesmo procedimento para testar a eficácia de outros tratamentos. Tratamentos para ansiedade, tratamentos para a doença de Parkinson, tratamentos para a hipertensão. O que eles descobriram foi notável e consistente. Quando os pacientes estavam cientes do tratamento e esperavam receber o benefício, o tratamento era altamente eficaz. Mas quando não estavam, o mesmo medicamento, a mesma pílula e o mesmo procedimento tinham efeito reduzido e, em alguns casos, nem sequer eram eficazes. Estudos realizados por diversas universidades altamente consagradas estudam sobre o efeito placebo. E quanto mais estudos surgem, mais evidências aparecem sobre a verdadeira natureza dos placebos. A maioria das pessoas descarta o efeito placebo como apenas alguma resposta mágica a alguma pílula falsa ou a algum procedimento falso. Mas não, é isso que é o efeito placebo. O efeito placebo não é sobre a pílula falsa, ou a pílula de açúcar, ou o procedimento falso. O efeito placebo é uma demonstração poderosa, robusta e consistente da capacidade de nossas mentalidades. Neste caso, a expectativa de curar, de alcançar propriedades curativas no corpo. Então, o que é uma mentalidade? Uma mentalidade é literalmente uma configuração da mente. É uma lente ou um quadro mental, através do qual vemos o mundo, simplificando o número infinito de interpretações potenciais. A capacidade de simplificar nosso mundo através de nossas mentalidades é uma parte natural do ser humano.
Mas o que quero sugerir a vocês hoje é que essas mentalidades não são inconsequentes e desempenham um papel dramático na determinação de nossa saúde e bem-estar. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. Pessoas gastam até horas por dia treinando seus corpos para estar em forma ideal. Mas às vezes nos faz pensar sobre estas mentalidades e como elas poderiam importar fora das leis médicas. As pessoas ficam mais em forma e mais fortes por causa do tempo e da energia que colocam no seu treinamento? Ou estão ficando mais em forma e mais fortes porque acreditam que iriam? E se as pessoas estivessem fazendo uma quantidade extraordinária de exercícios, mas não estivessem cientes disso, elas não receberiam o mesmo benefício? Seguindo este princípio, foi feito um estudo onde recrutaram um grupo de 84 mulheres, todas camareiras de hotel, trabalhando em 7 hotéis diferentes. Essas mulheres estão de pé o dia todo. Elas estão usando uma variedade de músculos e estão queimando uma quantidade extraordinária de calorias, apenas fazendo seu trabalho. Mas o que é interessante é que essas mulheres não percebem esse gasto calórico todos os dias. Foi perguntado se elas se exercitavam regularmente e 2/3 disseram que não. E em uma escala de 0 a 10, quanto exercício você faz? E 1/3 delas disse, 0, eu não faço nenhum exercício. Então nos perguntamos o que aconteceria se pudéssemos mudar suas mentalidades. E foi o que aconteceu. Pegaram essas mulheres, dividiram em 2 grupos, as mediram em uma variedade de coisas, incluindo seu peso, pressão arterial, gordura corporal, satisfação com o trabalho. E então pegamos metade delas e esclarecemos, dizendo que seu trabalho é um bom exercício, que já satisfaz os requisitos de 30 minutos de atividade física moderada. Depois de 4, as mediram novamente. Não surpreendentemente, os grupos que não receberam essa informação não mudaram, mas aqueles que receberam as informações perderam peso. Tiveram uma redução significativa na pressão arterial sistólica. Perderam gordura corporal e relataram gostar mais do seu trabalho. Para mim, foi fascinante que apenas como resultado de uma simples apresentação de 15 minutos, todo o jogo mudou, produzindo uma cascata de efeitos, tanto em sua saúde quanto em seu bem-estar, sem nem mesmo mudar o comportamento. Alguns de vocês podem estar pensando, como você sabe que elas não mudaram seu comportamento? Sabemos que elas não trabalharam mais, e as próprias camareiras garantiram isso. Mas é claro que não podemos saber com certeza se elas não estavam colocando um pouco mais de energia ao fazer suas camas. Então essas questões realmente nos atormentam. Existe uma conexão direta e imediata entre nossas mentalidades e nossos corpos. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. João 1:2. Outro estudo realizado foi sobre alimentação. Foram convidadas pessoas para irem a um laboratório para experimentar os milkshakes e, em troca, eles recebiam uma quantia. Enquanto tomavam o milkshake, eram retiradas amostras de sangue enquanto elas estavam bebendo o milkshake. E um dos itens medidos era a grelina. A grelina é um peptídeo secretado no intestino. Os especialistas médicos chamam isso de hormônio da fome. Então, quando não comemos por um tempo, nossos níveis de grelina começam a subir, sinalizando ao cérebro: é hora de procurar comida, e desacelerando nosso metabolismo só para o caso de não encontrarmos essa comida. Quando saímos e devoramos um milkshake, um hambúrguer, algumas batatas fritas, nossos níveis de grelina caem, sinalizando ao nosso cérebro: hora de parar de comer, e acelerando o metabolismo para podermos queimar a comida que acabamos de consumir. Então, os participantes receberam um milkshake magro,
contendo 0% de gordura, 140 calorias e 0 açúcar adicionado, e beberam todo o milkshake. Em resposta, seus níveis de grelina caíram, mas apenas muito levemente, sinalizando ao cérebro que alguma comida havia sido consumida, mas não uma quantidade muito grande. Então, uma semana depois, eles voltaram e repetiram o teste novamente. Porém, desta vez, foram dados um milkshake calórico com 620 calorias, 30 gramas de gordura e 56 gramas de açúcar. E em resposta a este shake, seus níveis de grelina caíram novamente, mas desta vez a uma taxa significativamente mais acentuada, cerca de 3 vezes mais do que o shake magro que tinham tomado da outra vez. Agora, isso faria sentido para qualquer nutricionista metabólico, que entenda que a queda da grelina é proporcional à quantidade de calorias consumidas. Mas havia uma pegadinha. Neste estudo, mesmo que os participantes pensassem que tinham consumido o milkshake magro ou o calórico, na realidade, nós lhes demos exatamente o mesmo shake nos 2 momentos. Então, o que isso nos diz? Assim como no caso em que a mesma quantidade de morfina produziu mais ou menos efeito, dependendo de nossa consciência, e assim como no caso em que a mesma quantidade de exercício produziu mais ou menos benefício, dependendo de como foi interpretada, indicam novamente que nossas mentalidades importam sim. Neste caso, sugerindo que pode não ser apenas calorias que entram e calorias que saem, ou a composição precisa de gorduras, nutrientes, mas sim o que acreditamos, o que esperamos, o que pensamos sobre os alimentos que comemos. Isso é o que determina a resposta do nosso corpo. Nas Escrituras diz: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Dá-nos apenas legumes para comer e água para beber. Ao fim dos 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Daniel 1:8, 2:15. Portanto, é importante considerar nossas próprias vidas. Quais são nossas mentalidades e como podemos começar a mudá-las, alterá-las, para que sejam mais benéficas? Outro estudo que vale citar é sobre o estresse, por exemplo. Qual é sua mentalidade sobre o estresse? Se você é como a maioria das pessoas, tem a mentalidade de que estresse é ruim. Isso não é surpreendente, considerando que em todos os lugares que olhamos há avisos, rótulos gritando conosco, lembrando-nos sobre os efeitos negativos do estresse. Mas a verdade sobre o estresse não é tão clara, e de fato há um corpo robusto e crescente de pesquisas mostrando que o estresse pode ter efeitos positivos, efeitos de aprimoramento em nossa saúde, bem-estar e desempenho. Não estou aqui para tentar persuadi-lo de que os efeitos do estresse são bons, mas sim para apontar a verdade sobre o estresse e como a maioria das coisas na vida são incertas. Então, nossas mentalidades sobre estresse determinam nossa resposta? Para esta questão, foi realizado um estudo, onde foi formado um grupo de 300 funcionários. Isso foi após o colapso financeiro de 2008, onde estavam estressados com a situação. Eles tinham acabado de ouvir que 10% de sua força de trabalho seria demitida, e eles estavam sobrecarregados, e assim decidiram ver se poderiam mudar suas mentalidades. Foram dados simples videoclipes para assistirem, sendo 2 tipos diferentes. Uma metade dos participantes viu um tipo, e a outra metade viu outro tipo. Em uma metade, o vídeo inicialmente foi mostrado que o estresse é debilitante, mas no decorrer ele termina com o estresse é aprimorador. Então você entendeu o ponto? Eles estão assistindo a fatos, pesquisas, anedotas, tudo verdadeiro, mas orientado para uma visão ou outra. O que descobrimos foi interessante.
Aqueles que assistiram a esses simples videoclipes de 3 minutos antes do seu trabalho começar, ao longo das próximas semanas, relataram menos sintomas negativos de saúde, menos dores nas costas, menos tensão muscular, menos insônia. E eles também relataram um nível mais alto de engajamento e desempenho no trabalho. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:6. Em resumo, podemos sim melhorar o poder das nossas mentalidades em várias situações de nossas vidas. Há muitos outros estudos abordando este tema muito importante sobre nossas mentes. E que, conforme demonstrado, podemos sim mudar nossa mentalidade. Sobre inteligência e talento, de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, algo que é mutável ao longo do tempo. Isso pode alterar dramaticamente nosso sucesso acadêmico e profissional. Podemos ir mais além, mudando nossas mentalidades sobre o envelhecimento, de ao invés de ver o envelhecimento como um processo inevitável de deterioração, vê-lo como um processo de ganhar sabedoria, ganhar crescimento, e não apenas moldar o curso de como envelhecemos, mas até estende a longevidade de nossa vida. Então, podemos concluir que nossas mentalidades importam. Não estou dizendo que a medicina e outros estudos não funcionam, ou que não há benefícios nos exercícios, ou o que comemos não importa. Importa sim. O efeito psicológico e fisiológico de qualquer coisa em nossas vidas pode ser influenciado por nossa mentalidade. Então, o poder da mentalidade é ilimitado? Provavelmente não. Mas o que espero ter feito você se inspirar é reconsiderar onde esses limites podem chegar. Porque a nossa verdadeira tarefa é começar a reclamar esse poder para nós mesmos. E reconhecendo o poder da nossa mentalidade, podemos mudar os desafios em frente à nossa vida, simplesmente mudando nossa mentalidade. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo 1:7. Inscreva-se e deixe seu like para mais conteúdos.